criança quando vejo o sol nascer, como criança que sorri sem ter porquê. Mão que encontra outra mão pra ter mais fé, mãe que pinta o seu filho de sorrisos. Tempo chora de saudade de um abraço, eu e você. Nada pode ser mais forte que esse laço, eu e você. Tá difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar e nada, nada vai nos separar, porque a vida pede mais amor, eu e você. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Vacina no braço, comida no prato. A nossa luta é pela vida de todos. Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz. São 41 anos lutando ao lado do nosso povo por amor a este país. Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar, mas a gente é feito de sonho e é sonhando que vencemos. Juntos, como sempre estivemos, você e eu e você. Essa canção é uma homenagem sentida do Partido dos Trabalhadores aos milhares de brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas e os seus amores na maior tragédia humanitária da nossa história, e aos milhões que resistem, sobrevivem, que lutam na certeza de que somos o Partido da Esperança e que todos juntos vamos prevalecer. Porque a vida pede mais amor, eu e você. Boa noite, muito boa noite a cada um, a cada uma, a todos, todas, todes. Sou Ideli Salvati, sou do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, ajudo na Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, já fui deputada estadual, fui senadora e com muito orgulho ministra da presidenta Dilma. E como acontece toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos aqui no TVPT, apresentando sempre aquilo de bom que os prefeitos e as prefeitas do PT estão realizando pelo nosso país afora. E hoje nós vamos ter, um programa, eu acredito que vai ser um programa muito legal, entende? Muito especial, porque nós vamos falar de Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, uai, né? E esta cidade, tão importante de Minas, que é administrada por um dos melhores quadros do Partido dos Trabalhadores, que é a nossa querida Margarida Salomão. Então, para começar, para a gente não atrasar e aproveitar bem, aí aprofundar o que a Margarida está fazendo lá em Juiz de Fora, vamos conhecer um pouquinho da cidade, Vamos saber a história, um pouquinho da história de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma das cidades que surgiram a partir da exploração do ouro nas Minas Gerais no período colonial. Em 1703, a coroa portuguesa construiu a estrada chamada Caminho Novo, passando pela zona da Mata Mineira como tentativa de evitar contrabando do ouro que era transportado em lombos de mulas. Ao longo do percurso, surgiram hospedarias e armazéns como o de Santo Antônio de Paraibuna, que daria origem, em 1865, à cidade de Juiz de Fora. Estudos indicam que o nome da cidade teria surgido a partir da visita de um magistrado nomeado pela coroa portuguesa para onde não havia juiz de direito. Esse personagem era chamado Juiz de Fora. Juiz de Fora é a cidade da primeira hidrelétrica de grande porte da América do Sul, tornando a cidade conhecida como Farol de Minas.
E tá aí, Juiz de Fora, mais de 500.000 de habitantes, né? Aliás, tem uma peculiaridade, né? As duas maiores cidades que o PT governa atualmente, as duas são em Minas e as duas são governadas por mulheres, né? A Marília, lá em Contagem, e a Margarida, em Juiz de Fora. Essas mineirinhas, né? São terríveis. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais aí da nossa querida Margarida, da biografia desta grande mulher. Prefeita de Juiz de Fora, Minas Gerais, Margarida Salomão. Margarida Salomão é linguista e professora universitária. Foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora por 2 mandatos consecutivos entre 1998 e 2006. De 2013 a 2020, foi deputada federal do PT pelo estado de Minas Gerais. Na Câmara, foi autora da Emenda Constitucional da Inovação, que assegura a pesquisa e a inovação tecnológicas como assuntos prioritários de Estado. Enquanto deputada federal, também foi coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais. Venceu as eleições de 2020 para a Prefeitura de Juiz de Fora, se tornando a primeira prefeita mulher do município. Tá aí, muito boa noite, Margarida, seja bem-vinda ao PT Cidades e tá aí, né, para você cumprimentar os nossos internautas, aqueles que nos acompanham toda terça-feira. Olha, em primeiro lugar, eu quero falar da minha alegria e da minha honra de estar aqui compartilhando essa tela com você, Ideli, que é, de fato, uma das maiores lideranças do nosso partido. Eu te conheci, eu na Câmara, você como ministra da presidenta Dilma. Então, é uma satisfação muito grande nós nos encontrarmos hoje aqui, ainda mais num programa tão importante como o PT Cidades, porque eu acho que, de fato, é onde as pessoas moram, é onde se constrói a democracia, é de onde vai partir a retomada do Brasil na sua vocação para grandeza, na sua vocação para fraternidade, na sua vocação para ser tudo o que pode ser. Um outro país muito diferente desse que, nesse momento, a gente vem enfrentando e atravessando. Tá bom, muito bom, Margarida. Ó, eu estou tomando um cafezinho, não tem pão de queijo, entende? Infelizmente, né? Eu acho que aí no teu gabinete deve ter, tá? Mas, Margarida, assim, com certeza. Venha, Juiz de Fora, entre outras coisas, para comer pão de queijo, ué. Coisa linda, ué. Mas, Margarida, assim, ó, você assumiu a prefeitura desta grande cidade, né? Uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. É um grande desafio. Mas você ainda assumiu numa condição, né, diferenciada, que eu acho que você nunca podia imaginar, que foi assim, no auge da pandemia, né? Então, como é que foi, Margarida, entende? Assumir com toda esta confusão e tal. Mas antes de você responder, nós vamos colocar um videozinho sobre a vacinação aí em Juiz de Fora. E depois tem uma perguntinha também de uma moradora aí da cidade. Então vamos lá ver o vídeo. Proximidade, segurança e confiança são alguns dos pilares da vacinação nas 45 UBSs em toda a cidade, permitindo que juiz-foranas e juiz-foranos sejam imunizados contra a Covid-19, perto de casa e com pessoas conhecidas. Bom dia, Sr. Itamar. Como o senhor está? Muito bem, graças a Deus. Estou feliz, o senhor veio tomar a segunda dose. Vim tomar a segunda dose para ficar imunizado e sair fora dessa doença aí, tá? Depois da segunda dose, eu estarei muito feliz, muito contente com a minha família e sem passar o coronavírus para mais ninguém. Essa irmã é brava, mas toma conta de todo mundo, né? Assim, e se não vacinar, ela vai lá e busca, né? Esse momento é histórico, não é, Daniel? É prazeroso porque é mais prático, um lugar onde eu estudei, cresci, uma comunidade que eu conheço bem, e na presença da minha irmã também. Bem, vamos tomar a segunda dose? Se Deus quiser. Está feliz? Está tomando a segunda? Estou muito feliz. Graças a Deus não deu reação nenhuma da primeira. A vacina é muito bom. A atenção são muito boas com a gente. Ela é bem próxima de onde eu moro, 10 minutos a pé, né? Então ela é bem próxima, aqui também está sendo bem falado, né? Por essas reações e por esses motivos, vacinar nas UBSs é diferente. Vacinado!
É isso aí, Margarida, mas tem ainda, antes de você falar, uma perguntinha do Lucas. Então vamos lá, Lucas. Margarida, Juiz de Fora é uma das cidades mais avançadas na vacinação. Qual é o segredo desse sucesso? Vamos lá? Contigo. Bom, em primeiro lugar, eu vou retornar a uma coisa que a Ideli iniciou dizendo. De fato, eu assumi o governo aqui numa tempestade perfeita. Primeiro, uma tempestade literal. No dia que eu tomei posse, para vocês terem uma ideia, faltou luz na Câmara, porque era uma tempestade daquelas de verão, para não botar defeito em lugar nenhum. A cidade desmanchava. Tinha um lugar chamado Parque das Águas, Jardim Cachoeira. Mostraram que o nome era muito apropriado, porque vinha o bairro todo abaixo. Uma coisa impressionante. A pandemia e o governo anterior deixaram a cidade numa situação de muito descuido, muita negligência, muita necessidade. E aí, é claro, que logo a seguir, apesar de nós termos aberto imediatamente fóruns de conversação com a cidade inteira, nós montamos uma coisa chamada Fórum pela Vida, em que a gente construía aqui, a partir de critérios científicos, a partir dos protocolos sanitários qualificados pela Fiocruz, pelas instituições de pesquisa brasileira, em diálogo com a população, nós conseguimos estabelecer um quadro de vida, do que era possível na vida social, mas isso não nos impediu, infelizmente, de, por 5 semanas, nós termos experimentado aqui um lockdown completo, onda roxa, porque a pandemia estava pegando mesmo. E eu sempre disse, desde que eu tomei posse, que é claro que a solução vinha pela vacinação. Eu disse que nós tínhamos recursos separados para comprar 1 milhão de vacinas e vacinar a cidade inteira. Eu tinha um acordo já com o Butantan, com o Dimas Covas, para comprar essas vacinas, 500 mil vacinas em Juiz de Fora. Fomos impedidos pelo governo federal, que não permitiu que os entes federativos, cidades ou estados, pudessem eles mesmos comprar vacinas, e com isso nós ficamos dependendo do governo federal. Entretanto, mesmo dependentes desse repasse, que nem sempre é certo, nós conseguimos montar um esquema aqui tão competente, graças ao SUS, graças à saúde pública da cidade, que hoje, em Juiz de Fora, hoje, dia 24 de agosto, nós estamos vacinando as pessoas com 20 anos. Nós estamos com praticamente 90% da população vacinável vacinada com pelo menos uma dose. E perto de 45% da população inteiramente imunizada. E aí, Ideli, sem surpresa, diminuíram os óbitos. Nós temos vivido aqui dias, graças a Deus, sem morte nenhuma da Covid. E aqui eu quero destacar, porque na apresentação da cidade isso precisa de ser relevado. Juiz de Fora não são 600 mil habitantes. Aqui é 1,5 milhão, Ideli, porque nós somos a capital de uma região sanitária que atende a 1.600.000 pessoas, precisamente. 87 cidades, das quais nós somos a referência de grande complexidade. Então, vem todo mundo para cá. E nós somos este polo, sabe, da saúde. Então, isso implica que nós temos feito o atendimento não é só de Juiz de Fora. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei, nós tínhamos aqui 101 leitos de UTI Covid. E aí a Covid estava pegando mesmo. Nós chegamos a um ponto aqui em que cada pessoa contaminava 2. É aquele índice de transmissibilidade que, de fato, é aquele principal marcador da difusão da doença. Acredite você que nós tivemos que duplicar o número de leitos, e hoje, de fato, em Juiz de Fora, nós temos 188 leitos de UTI, 10 UTI pediátrica, únicos na região. Então, vai todo mundo para cá. De fato, quando fala que Juiz de Fora é a capital da Zona da Mata, isso não é um modo de dizer. Isso é a verdade.
Nós somos a referência dessa grande região que está, de fato, entre duas coisas boas, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós somos aqui o portal de Minas, tá certo? Nós somos o portal de Minas. Então, aqui é um lugar em que muitas coisas acontecem e nós, felizmente, nesse momento, recuperamos a credibilidade do serviço público através nosso excelente desempenho na vacinação. É isso aí, é o portal do trembão, né? Do trembão, como vocês dizem aí em Minas. Trembão é mais para cima. Trembão. Muita gente fala que nós somos carioca do brejo dele. Eles falam isso de nós. Porque está pertinho ali, né? Está pertinho. Mas, Margarida, assim, além de indiscutível que você iria marcar a tua gestão pela ciência, né? Porque você é uma pessoa, entende, que sempre valorizou a ciência, entende, ao longo da sua vida, tanto na universidade, né, como professora, como reitora, como parlamentar, né? Tá? E tem uma outra coisa que você não comentou, mas assim, para mim chamou muita atenção, que assim, é a vacina lá no bairro, lá na UBS, Isso. onde as pessoas moram. Porque assim, todas as cidades normalmente apresentam aqueles drive-thru, né? Como se todo mundo tivesse carro, entendeu? Todo mundo pudesse se locomover. E eu acho que vocês tiveram a sensibilidade de levar lá, né? Lá onde as pessoas são conhecidas, eu acho né? Que essa frequentam. Você botou o dedo numa parte muito importante. É exatamente essa ideia da territorialidade, da pessoa ser atendida perto da sua casa, de valorizar o posto de saúde do bairro que nós fizemos e as pessoas procuram lá. Tá certo? Elas procuram lá. Elas são bem atendidas lá, conhecidas. E sem dúvida nenhuma, foi uma dos nossos elementos mais importantes. Com certeza. Me chamou muito a atenção quando eu vi o vídeo. Me chamou muito. Agora, assim, Margarida, vocês estão fazendo, quer dizer, além de cuidar da saúde, né, pertinho de casa e tal, mas vocês estão cuidando da cidade, né? Não só do centro, porque normalmente o pessoal gosta de deixar o centro bonitão, né? E esquece o bairro. Vocês estão fazendo as duas coisas. Então, nós vamos ver aí o vídeo da operação. Eu adorei o nome da operação. Operação Boniteza. Tá? Então, vamos ver o vídeo. E depois tem uma perguntinha aí para ti também. Então, vamos lá. Tá certo. A partir de uma integração entre as várias secretarias e setores da PJF, através do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, que recebe as demandas da sociedade, a Operação Boniteza conta com mais de 18 mil ações executadas nos 6 primeiros meses da atual gestão. As principais ações de zeladoria promovidas pela Operação Boniteza são manutenção de iluminação, com mais de 12 mil concluídas, operação tapa-buraco e pavimentação de vias da cidade, com mais de 1.100 ações, limpeza de locais públicos, com 692 intervenções, e limpeza urbana, com ações em mais de 330 mil metros quadrados em 118 bairros de Juiz de Fora. Isso é possível porque o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, a partir do momento que ele faz a coordenação de todas essas ações, é possível a gente atender a cidade toda, todos os dias, todas as regiões da cidade. Além disso, o projeto Brilha JF continua levando iluminação em LED para as ruas e avenidas de Juiz de Fora. A Operação Boniteza continua promovendo melhorias para toda a cidade. Prefeita, desde que você assumiu, a cidade está mais bonita, mais iluminada, mais bem cuidada. E um dos seus compromissos de campanha foi a integração entre os setores de melhorias urbanas. Como isso tem funcionado? Oi, Deli, você sabe essa palavra boniteza, de onde que ela vem? Hein, Deli? Será que nós estamos com uma interrupção aqui? Mas não é minha, não, acho que é lá. É lá, né? Deu um probleminha comigo aqui, mas, Margarida, você viu o vídeo e viu a pergunta. Eu já ouvi a pergunta. Deixa eu te falar primeiro de onde que vem esse termo boniteza.
A nossa secretária de limpeza urbana, como engenheira, aliás, é uma coisa que marca a minha gestão, né, Ideli? Aqui é um governo de mulheres. Meio a meio. Meio a meio. Hoje já tem mais mulher do que homem. Mas, enfim, você sabe que a gente vai empurrando eles devagarzinho. O fato é que ela, que é também professora, hoje ela é engenheira, mas ela é formada como professora, ela lembrou uma palavra muito bonita, sabe de quem? Paulo Freire. Paulo Freire diz que a gente deve buscar a boniteza da vida. E nós estamos aí construindo a boniteza da cidade. Dessa forma, integrando todas as secretarias que lidam com a infraestrutura urbana, porque a gente não pode, vamos dizer, desvalorizar essa situação. Afinal de contas, a rua, a praça, é a cara da cidade. Então, se ela está cuidada, se ela está arrumada, se a rua está iluminada, as pessoas dizem, olha, aqui está bom. A pessoa fica até mais alegre. Então, nesse momento tão difícil da pandemia, do Bolsonaro, a crise política, a crise institucional, a crise econômica, você garantir que a cidade esteja arrumada. Você que é mulher também, dele, sabe como que faz diferença. Você está numa casa arrumada e você está numa casa que parece nem sei o quê. Então, nós aqui arrumamos a casa. Nós valorizamos isso, com a participação das pessoas, e é pela cidade inteira. Por quê? Porque quando a gente foi eleita, a palavra era essa. Em Juiz de Fora, tudo é para todos. Então, eu não vou arrumar um pedaço da cidade, que é onde moram as pessoas mais afortunadas. Na verdade, nós temos uma grande operação de integração dos serviços públicos, atendendo a cidade inteira. E isso, naturalmente, é uma coisa que eu acho que faz bem à democracia. Porque se o cidadão, a cidadã, percebe que o Estado funciona, ele vai valorizar isso. E é necessário que a gente, no Brasil, recupere a dignidade e a credibilidade das políticas públicas para que as pessoas também venham a defender a democracia. É isso aí, Margarida. Agora sim, além da boniteza, né, você se preocupa com aquelas obras que são, né, estruturais, aquelas que muitas vezes as pessoas não enxergam, mas fazem toda a diferença na qualidade de vida. Então tem um videozinho de uma visita que você fez nestas obras que quase não aparecem, mas importam muito. Então vamos ver o vídeo e depois você, né, vai falar um pouquinho sobre as obras também. 70 anos com mais água. A obra da Quarta Adutora vai garantir mais de 1.000 litros de água tratada para toda Juiz de Fora. Investimento de R$ 35 milhões já tem mais de 56% de seus 7.500 metros concluídos, com previsão de término em março do ano que vem. Nós precisamos de garantir para a cidade inteira um fluxo seguro de água tratada. Então essa obra, que é uma obra muito bonita, é uma obra de 7 quilômetros de tubulações enterradas, que vem desde lá da Remonta e vai chegar a Santa Terezinha, onde nós temos o reservatório da Cesama, e dali então se espalha para a cidade inteira. Essa é uma obra da qual o Juiz de Fora pode muito se orgulhar. Em visita à estação de tratamento de esgoto União Indústria, a prefeita Margarida Salomão destacou a importância do local para o Juiz de Fora, reforçando que até o fim do ano, ao menos 35% do esgoto será tratado em toda a cidade. É um presente de Natal para o Juiz de Fora. Uma bela obra, mas que precisa entrar em funcionamento. Lá temos 8 reatores para tratamento de esgoto e hoje está funcionando porque na verdade não há a ligação entre a rede que coleta o esgoto e a estação de tratamento. Então, meus amigos e minhas amigas, é muito importante a gente saber que isso está sendo feito em Juiz de Fora e que até o final do ano nós vamos estar com 35% do esgoto tratado. Margarida, eu só fiquei com uma curiosidade, tá? Você vai comentar aí as obras, mas eu fiquei com uma curiosidade, porque já passou aqui vários prefeitos e prefeitas falando de obras em andamento, que estão inaugurando, que estão terminando, que ainda eram obras do PAC, do Lula e da Dilma. Eu queria saber se essas duas aí ainda é
do nosso tempo, porque todo mundo diz que com o Bolsonaro, ó, obra e financiamento e programa, não tem. Olha, essa obra da despoluição do Rio Paraibuna, que é uma obra importantíssima, né? Porque o Rio Paraibuna é o principal afluente do Rio Paraíba. Então, na verdade, despoluir o Rio Paraibuna é fazer uma injeção de qualidade na bacia do Paraíba. Isso vem, sim, da época do Lula e da Dilma, tá certo? Só que feito de uma forma muito lenta, então, com isso, os recursos foram adquiridos, você sabe muito bem dele, que não houve, no período anterior, nem na época do governo militar, nem nos governos anteriores aos nossos, investimento em saneamento no Brasil. Saneamento que é essencial para garantir a saúde pública é alguma coisa que foi alvo de investimento no governo PT. Inclusive, votamos um marco nacional de saneamento que, lamentavelmente, ano passado foi muito desnaturado para permitir privatizações que são inteiramente lesivas ao interesse nacional. Mas essa obra grande da despoluição do Rio Paraibuna, que eu estou dando sequência, e vamos chegar ao fim do meu governo com 80% do esgoto do município tratado, isso é obra, sim, que foi... os créditos foram contraídos à época do governo Lula e dada sequência na época do governo Dilma. Na verdade, as obras que houve em Juiz de Fora, inauguradas até por prefeitos de outro campo político, eram todas obras do PT, né, gente? Então, é importante reconhecer as UPAs, é importante reconhecer as pontes que foram inauguradas aqui, essa obra de despoluição do Paraibuna, todas as obras grandes que aconteceram em Juiz de Fora foram com recurso federal do governo PT. Desde então, desde o Temer, na verdade, não tem dinheiro, né? Então, aqui, o que eu estou fazendo é executar os recursos que tinham sido obtidos e que, por uma série de razões, estavam sendo realizados de uma forma muito lenta. E nós, na verdade, nós temos muita vontade de fazer. Então, nós estamos trabalhando de uma forma muito intensa, que isso é uma marca registrada do nosso governo. Nós trabalhamos de manhã à noite, e às vezes começando muito cedo, porque agora com o Zap, né, você pode começar às 5 horas da manhã, as pessoas já mandam mensagem para você, e você já vai respondendo. A gente despacha também às 6 horas da manhã, já manda para o secretário, está vendo o que está acontecendo? Então, com isso, nós temos muitas horas de trabalho, uma equipe muito engajada, muito competente, e eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos deixar um grande legado nessa gestão democrática e popular para Juiz de Fora. Eu não tenho a menor dúvida, Margarida, nenhuma, entendeu? Agora sim, Margarida, você está percebendo que a gente vai pegando determinados aspectos, né, da tua gestão aí, que tem sempre... Você está muito bom como jornalista, viu, Ideli? Você, né? Eu tô pegando gosto desse negócio aqui. Como é que o pessoal inteligente é? Entende assim, ó. Então, você tem sempre aquele toque feminino que faz muita diferença, né? E assim, Margarida, a gente está vivendo um tempo, né? Essa coisa, que eu não gosto nem de chamar de governo, essa coisa, né? Que desencaminha o país, aonde não tem empatia, não tem sensibilidade, não tem solidariedade, não tem nada, né? Não tem nada. Eu não posso sequer chamar de ser humano, porque não é ser humano, não é, tá? E aí a gente percebe a diferença que faz quando tem empatia, quando se preocupa, se sensibiliza com a dor do outro, né? Isso. E aí eu vou pedir um vídeo, tá? Para depois a gente comentar o que significa você ter sensibilidade na gestão, né? Então vamos lá ver o vídeo da solidariedade. Desde a chegada à tenda, em um prato de comida, cumprimentos e sorrisos, é possível perceber em detalhes pessoas que já enfrentaram muitos desafios em suas vidas, mas que não conseguem lutar sozinhas contra o frio intenso. Eu tinha um frio de cada semana, hoje. Hoje piorou mais ainda. Então, para mim, vai ser
o suficiente. Ótimo, o Rio tá ótimo. Eu já fiz um lanche agora aqui, ó. Eu já guardei meu carrinho mesmo com reciclagem, tá guardado, tá ótimo. Muito bom demais. Aquecer nós, tomar um café. Foi através da solidariedade e do cuidado de voluntários e voluntárias que moradores e moradoras em situação de rua puderam ser acolhidos, assim como seus fiéis companheiros, nas tendas emergenciais montadas pela Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora para protegê-los da onda de frio intenso que chegou na cidade. Os que foram até a tenda emergencial, além de dormirem aquecidos em um espaço fechado com colchões e cobertores, puderam se alimentar, ganharam roupas novas e deixaram seus materiais de trabalho guardados e com segurança. Nossa, maravilha, maravilha. Nunca vi isso na minha vida. Muito bom mesmo, boa coisa que estão fazendo. Na rua tá muito frio mesmo. Ô, minha mão tá até congelada. Falei, aqui mesmo que eu vou dormir. Dormindo na rua é muito ruim, né? Nós dormimos, fica dormindo na rua, toda hora nós estamos acordando, né? Os outros passando, sabe quem vai, né? Mexer contigo. E aqui tá bom, aqui tem segurança. Vim pra cá pra me cuidar da minha saúde, fui muito bem recebido aqui, sim. Uma ação muito boa que vocês estão fazendo, que Deus abençoe vocês. Ser humano, todo mundo nós somos. É emocionante, né, Margarida? Porque em Juiz de Fora não vamos nunca ouvir da Margarida e daí? O que é que eu tenho a ver com isso, né? E chamou muito atenção, porque assim, às vezes as pessoas não percebem os detalhes, mas assim, o fato de poder levar o carrinho com as coisas, o fato de poder levar o animal, o cachorrinho, porque as pessoas que vivem em situação de rua, elas têm coisas, elas têm objetos, elas têm animal de estimação. Então, ter sensibilidade para isso é a tua cara, Margarida. É a cara do nosso governo, Ideli, porque isso é uma questão que mobilizou muito a gente. Naquela época da friagem, aquela friagem danada que teve aqui umas semanas atrás, Juiz de Fora é muito frio. Em algumas épocas, em algumas semanas do ano, muito frio mesmo. Então, essas pessoas que estavam na rua, e aumentou muito a população de rua no Brasil inteiro, desde o Bolsonaro, desde a crise, desde a pandemia, a cidade estava ocupada por muitas pessoas morando na rua por falta absoluta de alternativa. Pessoas que foram despejadas, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram que buscar outra solução. Então, nós fizemos esse grande movimento e o que é bonito é que a cidade respondeu. Muitas pessoas foram a esses abrigos improvisados que nós criamos, levando comida, levando roupa, levando café quente, ficavam lá com as pessoas, conversando, porque é de gente que se trata. E essas pessoas, como você disse, elas não são números, elas são gente. Então, elas têm cachorro, elas têm gato, elas têm companheiros e companheiras. Elas, muitas vezes, se recusam a ir para os abrigos convencionais, porque, às vezes, no abrigo convencional não deixa entrar o cachorro, não deixa levar o carrinho com as coisas todas que a pessoa tem. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, tivemos. E isso foi um movimento muito bonito. As pessoas se solidarizaram, e eu acho que um papel de uma gestão democrática é de prestigiar esses valores da humanidade, esses valores do amor, esses valores da compreensão da dor alheia, e nós temos feito isso. Nós, inclusive, criamos aqui um programa de moradia social, que muitas das pessoas que moravam na beirada do rio, hoje estão morando em hotel. Nós fizemos licitação para hotéis, e como em todas as grandes cidades do mundo, a pessoa que não tem para onde ir temporariamente, mulheres, por exemplo, vítimas de violência nas suas casas, nós estamos encaminhando para hotéis até o momento em que elas vão para um aluguel social ou elas vão buscar um outro tipo de moradia. O que você não pode deixar é as pessoas, no extremo da vulnerabilidade, entregues à situação tão desafortunada em que elas se encontram. Isso aí você sabe que o nosso DNA petista, naturalmente, ele é movido pela
defesa dos direitos humanos. E esses são direitos humanos fundamentais. O direito à vida, esse direito a gente tem que defender. Então, eu tenho muita satisfação de ter participado desse movimento nesse período. E nós estamos, na verdade, agindo. Eu quero te falar que nós temos aqui um conselho de população de rua em que se fazem representar as entidades da sociedade, das organizações civis que lidam com isso e os moradores de rua. Nós temos uma eleição. Candidataram-se 200 moradores de rua. E nós elegemos 4 para representar, como representantes deles, no conselho. 2 homens e 2 mulheres. Então, hoje, as políticas para a população de rua têm a contribuição dos próprios moradores como sujeitos, de tal modo que eles não sejam coisificados, que eles não sejam desumanizados nessa nossa ação de solidariedade e responsabilidade política. Ô, Margarida, eu vou mandar esse teu vídeo para aquele homem lá. Para ver se ele cria vergonha na cara. Primeiro que mulher. Não, ele não tem jeito, né? Ele não tem jeito, né? Mas assim, Margarida, eu tenho comentado muito, né? Porque a gente vai ter muito trabalho, né? Não é só tirar ele, né? Não é só fora Bolsonaro. É fora Bolsonaro, os milicos têm que voltar para o quartel, né? A gente tem que fazer os monstros que saíram dos buracos, né? Os homofóbicos, machistas, racistas, porque agora estão todos se achando, né, Margarida? Todos, eles acham. Nossa, meu marido brinca. Perderam a vergonha dele. O meu marido brinca dizendo assim: essa rapaziada aí acha bonito ser feio. Eles acham bonito ser homofóbico, acham bonito ser racista, acham bonito ser machista, né? Então, a gente vai ter um trabalho, né, para fazer eles voltar para o buraco deles, né? A gente sabe que tem, né? Mas eles não. E no teu governo, na tua gestão, com tão poucos meses, Margarida, você já marcou essa questão, né, de combater a violência, combater a intolerância, que é muito importante, muito importante. Então, vamos lá ver o vídeo, né? Tudo a gente prova, né? A gente mostra o que você está fazendo lá. Então vamos ver o vídeo. Na manhã dessa quarta-feira de cinzas, saiu um novo decreto municipal onde tem por objetivo de promover o reconhecimento e o respeito à diversidade religiosa ou a opção por nenhuma expressão de fé. No dia em que se inicia a campanha da fraternidade, promovida por várias igrejas cristãs, nós achamos que essa também era uma data importante a ser assinalada e celebrada dessa forma. Mas o que nós realmente mais relevamos é essa presença da sociedade para que, através da convivência social, nós possamos chegar sempre a um nível mais elevado da nossa civilidade. Um dia histórico para a cidade de Juiz de Fora, que pela primeira vez você consegue reunir lideranças de várias religiões, várias visões de mundo, no sentido de construir uma ação para o bem comum da cidade. É muito importante porque Juiz de Fora carece há muito tempo, uma cidade que tem características cosmopolitas e tem uma diversidade cultural, e isso também é diversidade religiosa muito grande, e faltava um órgão tanto civil quanto de governo e, na verdade, até de Estado, né? Um órgão municipal propriamente dito, para conseguir viabilizar que as relações entre as diversas religiões e as diversas grupos culturais, raciais de Juiz de Fora que estão representados por essas religiões funcionassem como uma parte que contribui. Tá aí, Margarida, você já marcou, né? Marcou presença nesta questão aí do combate à intolerância. Aliás, você tem um baita quadro aí, né? O Martins, né? Que é o nosso secretário nacional de combate ao racismo. Né? Você, puxou logo. Claro, que é o meu secretário de planejamento. Também temos aqui o Biel Rocha, que trabalhou aí no Ministério, né, de Direitos Humanos. Lá no Direitos Humanos. Então, eu tenho aqui um secretariado com padrão alto. Mas é fato
que o combate à intolerância está no coração do nosso projeto de gestão. E eu queria aproveitar esse momento para dizer o seguinte, que eu acho que uma gestão democrática, popular, de esquerda, como deve ser uma prefeitura petista, além de ter o compromisso de reabilitar as políticas públicas, mostrando que nós somos eficazes, que o Estado funciona, que nós sabemos governar, que aqueles que mais precisam serão preservados, serão garantidos nos seus direitos. Além disso, é preciso entender que nós aqui estamos sempre em combate, sempre na luta contra a intolerância, contra a obtusidade, a ignorância, isso que a Ideli estava falando agora mesmo, que a partir de um certo momento no Brasil, passou a ser legítimo você ser machista, racista, homofóbico, estúpido, burro. A burrice passou a ser assim, uma coisa de que as pessoas pudessem se orgulhar. Eu quero dizer a vocês que nós que estamos nessa posição de governo, isso não significa que nós conquistamos. Nós estamos sempre em processo de conquista. Nesse período, nós estamos entrando quase em setembro, quase chegando à primavera. Nesses 8 meses de governo, eu já derrotei 4 pedidos de impeachment. 4. Derrotei cabalmente. Em todos esses projetos, nós temos 19 vereadores na Câmara, só um que votou pelo impeachment. Mas isso mostra o grau de beligerância, de confronto, de adversidade. E nós entendermos isso, que quando nós da esquerda governamos, a experiência de governo não pode ser avaliada pura e simplesmente com os indicadores que a direita cria para si mesmo, de produtividade, de eficácia. Também somos bons nisso. Mas é importante demais dizer que uma das coisas que nós estamos fazendo aqui é, ao gerir, nós estamos mudando as mentalidades, que nós estamos disponibilizando, nós estamos prestigiando outros valores, e isso eu acho que é central como marca dos nossos governos. Aliás, Margarida, teve um episódio que, inclusive, teve repercussão nacional, né? De violência, né? De enfrentamento daqueles que a gente chama de bolsominions, né? Aquele povo lá. Aquele povo que a gente estava falando aí, né? Agora há pouco. Uhum. Inclusive, não só contra você, mas contra a nossa bancada, né? Vereadora nossa, né? Que foi isso. Então, como é que governo, quer dizer, ter que fazer tudo que a cidade precisa e ainda tem que estar atento para ficar enfrentando, né, esse tipo de violência política que, infelizmente, está colocada, né, no nosso país. Eu acho, quando nós governamos, nesse período Lula da Dilma, essa violência, ela estava, vamos dizer assim, latente. Tanto assim que ela aflorou agora. Então, isso é que eu penso que nós não podemos jamais, nós não podemos ter dúvida a respeito disso. Nós estamos aí com a expectativa do presidente Lula voltar a governar o Brasil. Essa é uma expectativa, eu acho que bastante plausível, se você olha os números das pesquisas, se você olha a situação brasileira, se você olhar o preço do arroz, do feijão, da gasolina, do gás. Só por essas razões, mais a gestão desastrosa da pandemia, com esses quase 600 mil mortos, que infelizmente nós pranteamos, tudo isso indica que a sociedade brasileira quer um basta nesse processo de selvageria que no momento prevalece, e a sociedade quer o Lula. Mas o que nós temos que ter clareza é que nós vamos ganhar e vamos continuar lutando, porque essa é a nossa condição. Nós somos gente que nada contra a corrente. Quem nada contra a corrente
não tem oportunidade para ficar uma hora assim, agora eu vou flutuar. Nós não temos hora para flutuar. Nós temos hora para combater o atraso, combater a desigualdade, combater o preconceito. Então, eu tenho clareza de que a minha posição como governante é uma posição de luta, mesmo eu assumindo, como eu disse, desde o primeiro dia de governo, que eu era prefeita de quem votou em mim, de quem não votou em mim, de quem nem votou. Tá certo? Porque, na verdade, quando você tem um mandato majoritário, você tem que contemplar a cidade inteira com a sua diversidade, com as suas divergências de opiniões, que eu respeito democraticamente. Agora, isso não significa que eu possa ignorar o fato de que eu estar neste lugar aqui, porque eu sou mulher, porque eu sou petista, que eu sou um incômodo. Só que é um incômodo bom, que é para fazer a história andar. Né? Então, aqueles de nós que temos essa convicção e essa esperança, a gente enfrenta, né? Com certeza, Margarida, com certeza. E sempre assim, rindo, né? Feliz, né? Porque a gente trabalha feliz. Porque né? Eu gosto, ninguém me mandou vir para cá. Eu disputei 4 vezes. Gosta, o resultado é bom, o povo reconhece, é tudo maravilhoso. É claro. Agora, Margarida, assim, ó, você é um grande quadro do PT, eu não tenho a menor dúvida, entende? Você sabe, né, muito bem, né, o significado da tua trajetória, né, o trabalho realizado. Agora, eu queria que você colocasse um pouco, Margarida, como é que você se enxerga neste momento como gestora, né, como nesta conjuntura tão complexa que a gente está, né? Você falou que a gente não tem direito a flutuar, eu adorei, já vou adotar, entendeu? Sem boia, não tem flutuação. Né? E assim, ó, nós queremos voltar a governar o Brasil, né? Claro. Outro dia eu tuitei um da nossa vereadora Cirne, né? Que ela colocou, mas nós precisamos reduzir esse centrão tem que, no máximo, ficar centrinho, né? Então, dentro desta conjuntura, como é que você se vê? Você que já esteve no papel de reitora, já esteve no papel de deputada federal, entende? Liderança, né, dentro da Câmara em vários temas. Como é que você vê hoje, no PT, na sociedade, no Brasil, essa tua tarefa? Eu vejo essa tarefa como uma oportunidade riquíssima. O fato de estar, nesse momento, enfrentando dificuldades extremadas, porque ser prefeita com o Bolsonaro presidente, ninguém merece, né, gente? Ser prefeita num momento de crise econômica agravada, em que as pessoas estão indo morar na rua porque elas não têm alternativa, com esse desemprego brutal, com todas essas dificuldades, a pandemia, que é uma situação historicamente inédita, isso nunca aconteceu no mundo. Você vai lá, mas já teve a peste, já teve a espanhola. O mundo era outro, meus amigos e minhas amigas, porque hoje o mundo é um mundo urbano. É nas cidades que as pessoas vivem. Então, é nas cidades que elas se contaminam, que elas transmitem o vírus. Então, a situação é diferente. É um desafio gigantesco, mas também é uma oportunidade extraordinária. Uma oportunidade, primeiro, de demonstrar que nós, do PT, sabemos governar. Mais uma vez, superar aquela lenda que a Dilma quebrou o país, que não sei quem. Quando eu fiz a campanha aqui, as pessoas me falavam assim, mas a Margarida, você não pode votar nela, que ela vai trazer a Dilma, o Pimentel, todos esses quebraram, um quebrou o Brasil, o outro quebrou Minas Gerais, é um pessoal da quebradeira. Então, isso é de uma injustiça brutal, porque se nós considerarmos os índices sociais e econômicos do período em que nós governávamos, com os índices sociais e econômicos dessa situação que a gente está enfrentando, é terrível. Mas nós temos que reconstruir para o povo brasileiro essa memória de sucesso, de compromisso, de qualidade, que a nossa presença aqui significa uma vida melhor. No meu caso, significa vacina no braço. No meu caso, significa uma cidade arrumada.
No meu caso, significa escolas que estarão abertas quando todos os professores estiverem vacinados. Porque eu não vou correr o risco de ter a escola, que é um lugar que eu amo tanto, como uma plataforma de multiplicação da pandemia. Então, essas coisas todas me animam muito, porque eu acho, inclusive, que as cidades têm um potencial extremo, como o nosso país todo tem. E eu, por circunstâncias, por conhecer outras cidades fora do Brasil, por eu ter estudado fora do Brasil, eu vejo que aqui tem uma condição, uma capacidade que está por ser manifestada, e eu considero que seja um privilégio da minha parte ser prefeita nesse momento para liderar esse processo. Agora, Margarida, nós já estamos quase chegando no finalmente do programa, mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. Você mesmo disse que Juiz de Fora é a capital da Zona da Mata, né? Isso. Então, você comanda aí 1,5 milhão, mais ou menos, aí de mineiros e mineiras, né? E eu não tenho a menor dúvida que Juiz de Fora acaba desempenhando um grande, o papel de vetor de desenvolvimento. E como eu te conheço, né, você não vai querer fazer, eu não consigo enxergar você fazendo desenvolvimento sem ciência, tecnologia e inovação. Então, conta para nós, o que é que você está pensando nessa linha aí, Margarida? Nós estamos trabalhando, e aí eu tenho um secretário muito qualificado, que é o Inácio Delgado, que é irmão da Tatal, você conhece. A família dele toda é uma família de uma militância petista, histórica e de muita qualidade. O Inácio ele vem fazendo aqui um trabalho importantíssimo de articulação das universidades que nós temos aqui, 2 universidades federais, né? Uma Universidade Federal e um Instituto Federal, temos o Embrapa, Gado de Leite, temos aqui um parque universitário que está instalado em Juiz de Fora, na região, que é nosso parceiro nesse processo de reinvenção do desenvolvimento a partir da economia do conhecimento. Juiz de Fora é uma cidade que tem um grande talento, muita gente boa na área da cultura, muita gente boa na área da ciência, e eu acho que isso pode ser a nova forma de nós cumprirmos o papel histórico que nós já tivemos, ser o farol. Então, o lema da Universidade Federal de Juiz de Fora é Lumina Spargere, espalhar as luzes. Nós aqui queremos fazer isso. Espalhar luzes e fazer uma cidade mais justa, mais desenvolvida, melhor para todo mundo poder viver. Ô, Margarida, o juiz podia ser de fora, tá? Mas a Margarida é de dentro. Absolutamente, né? Encaixada nessa realidade, né? É aquela pessoa que chega na hora certa, né? Momento certo, na ocasião certa, a pessoa certa. Né? Eu não tenho dúvida, tá? E além do pão de queijo altamente atrativo aí, né, de Minas e de Juiz de Fora. Aqui o bom mesmo, Ideli, aqui em Juiz de Fora, a marca é torresmo. Você tem que vir aqui para você comer torresmo. Assim, pururuquinha. Assim, torresmo, aquele pururuca. Mas é diet, né? É diet, né? Daqui, aqui tem uma cultura do porco muito forte. Então você tem que vir aqui para você comer torresmo. O torresminho diet vários quilos, né? Só um bocadinho. Ô, Margarida, sabe que é o seguinte, ó, nós já fizemos programas aqui com os nossos prefeitos e prefeitas, aonde a gente botou os homens para cozinhar, tá? Teve prefeito que já fez, né, peixe com açaí, teve um que fez a machichada, entendeu? Foi legal. E eu não quis entrar no clichê de colocar você para cozinhar, tá? Eu te agradeço, viu? Que eu ia passar um aperto danado. Mas, Margarida, nós estamos terminando, tá?
eu queria que você pudesse se despedir. Eu acho que eu acertei, que eu disse que esse programa prometia, né? Eu acho que foi ótimo. A gente tem uma vivência, uma convivência, né? Um respeito, um carinho muito grande entre nós duas, e eu tenho certeza que isso passou, né? Pelo programa. Então, eu queria que você pudesse, né, deixar a sua mensagem aí para aqueles que estão nos acompanhando agora, e o programa fica, né? Depois as pessoas podem assistir, né, em outros momentos. Olha, mais uma vez, um prazer enorme de estar com você, embora remotamente. Mas você já está convidada para vir aqui em Juiz de Fora, para você conhecer a cidade, para você visitar os nossos museus, para você vir aos nossos restaurantes, vir também na casa das pessoas, conversar, ouvir o que elas estão dizendo. Então, você está convidada para vir a Juiz de Fora, que nós vamos receber proximamente o presidente Lula aqui, que ele vai começar a caravana de Minas aqui por Juiz de Fora. Então, nós vamos recebê-lo aqui nos próximos dias e você está convidado para vir aqui também. E eu quero dizer que, nesse momento, eu quero me despedir de você e de todos os que estão nos acompanhando nesse momento, é que eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil, por muito triste que seja a situação que nós estamos vivendo, vai virar essa página. A nossa estrela vai voltar a brilhar. E nós vamos, com certeza, preparar o futuro que nós, como um povo trabalhador, como um povo civilizado, como um povo muito amoroso, como nós merecemos. E eu tenho certeza que esses valores do respeito, da fraternidade, vão prevalecer e, na nossa luta, que a gente vai travando, inclusive agora terminando esse programa, é com esperança que a gente se despede. Muito bom, Margarida. Bom, então nós estamos encerrando mais um PT Cidades. Lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, pontualmente, a gente está aqui. Eu quero pedir para a Margarida ficar aí, né, mais um pouquinho, porque nós vamos encerrar o programa com um vídeo falando da cultura aí em Juiz de Fora, tá? E eu quero aproveitar para, né, que todos acompanhem a programação da TVPT. Nós estamos fazendo a cobertura, né, da viagem do presidente Lula no Nordeste, está sendo assim fantástica, muitas atividades emocionantes, importantes politicamente. Nós estamos também, como toda semana, né, fazendo o acompanhamento da CPI, do genocídio, né, lá no Senado Federal, terça, quarta e quinta. Nós temos também já, né, todo dia, de segunda a sexta, das 9 às 10, a Rádio PT, que também é, né, transmitida aqui pela TV PT. E, muito importante, que começou o TV Elas por Elas, né? Então, esta semana, né, a semana que passou, a gente teve aí a estreia do TV Elas por Elas, né, para poder apresentar tudo aquilo que as nossas maravilhosas companheiras estão fazendo, né, país afora. Então, gente, o meu boa noite, né, a todos, a todas, a todes, e nós vamos terminar com a cultura juiz-forana. Eu adorei juiz-forana, tá? Então, vamos aí, Juiz de Fora, cultura, né, a 1000. Então, vamos lá. Um beijo a todos, até terça-feira. Obrigada, Margarida. Beijo também. Viva nosso povo, muitos sonhos viraram realidade. Muita história, muito orgulho de viver nessa cidade. 600 mil universos, todos eles diferentes. A luta que faz a força e a força faz a nossa gente. Juiz de Fora dos encontros, lugar de gente guerreira, buscando nossa raiz e a cultura pulsa na veia. Do hip hop ao rock, ao samba que embala a feira. Leitura, literatura e um brinde pra lua cheia. Cada rua, cada esquina, cada bairro, um universo. A história do nosso povo hoje me faz unir esses versos. Viva a diversidade, educação, universidade, patrimônio, ciência e muita criatividade. Cidade de cada ser que existe ao ser nessa cidade. Diversas profissões e crenças, gêneros, idades, diversas tradições, religiões, comunidades. Somos do mundo e JF é a nossa casa de verdade. Aqui a gente brilha e exala boniteza. O brilho do nosso povo é a nossa maior riqueza. E aos trabalhadores que movem essa engrenagem, que tenhamos saúde e não nos falte coragem. Há muito pra melhorar e muito pra agradecer. Te amo, Juiz de Fora, é muito bom te ver crescer.